Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Momento gostoso, momento que a gente descobre, relembra mais um pouquinho das coisas do nosso amado Senhor. Amém? Hoje nós vamos para o capítulo 8 de Lucas, do versículos 1 ao 56, que diz assim: as mulheres que serviram a Jesus com os seus bens. Depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos, ouça para... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Ele lhes disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Antes, coloca-a no velador, para que os que entram vejam a luz. Pois não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Portanto, vede como ouvis. A qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo.
Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Mas já havia muito tempo que se apossava dele. E embora o mantivessem preso com grilhões e cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes concedesse entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem os demônios, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. Os que tinham visto tudo isso contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então, toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime. E dizes: Quem me tocou? Disse Jesus: Alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo
aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque ele havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Meus amados, aqui a gente vê dois pontos importantíssimos. Primeiro, o Senhor nos alerta para aquela situação de que você vai ao culto, você participa na sua igreja, você ouve a palavra, mas ela entra por um buraco do ouvido e sai pelo outro. Sabe aquelas pessoas que, mesmo frequentando a igreja, por isso que eu falo que picar cartão todo dia na igreja não significa conversão verdadeira? É isso. Vai na igreja, participa do culto, canta louvor, se emociona, que é uma emoção, isso não é uma presença do Espírito Santo, é só um convencimento momentâneo diante do clima que está rolando na igreja. Então a pessoa chora, se debulha em lágrimas. Na hora que acaba o culto, volta a ser a mesma pessoa de antes. Aqui fala a parábola das sementes, do semeador. Cuidado para você não ser assim. Ter simplesmente um convencimento momentâneo enquanto está rolando o culto. Porque uma verdadeira conversão, a pessoa muda a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de se comportar. A pessoa não mente, a pessoa não é debochada, a pessoa não é afrontosa. A pessoa respeita o próximo, o marido, a esposa, os filhos, os amigos, o pastor. Quando há uma verdadeira conversão. Quando aquela sementinha da palavra caiu no coração e tá aflorando. É assim que a pessoa é. Agora, quando não há uma verdadeira conversão, é tudo passageiro, é tudo momentâneo. E a segunda coisa que nos fala aqui sobre fé, é a fé que vai fazer acontecer o milagre. Ah, pastora, mas eu não tenho muita fé. O Senhor fala, se tiver uma fé pequenininha, é o suficiente. Se esforce para desenvolver isso em você. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor, por mais uma vez nos relembrar os feitos do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, lhe peço em nome de Jesus, que não permita que sejamos essa semente que cai no lugar pedregoso que não frutifica. Ao contrário, que nós possamos ser bênção para a nossa vida e para a vida dos que nos cercam. Em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, não perde tempo, não. E não adianta falar que você não sabe. É só pedir para o Espírito Santo que Ele te mostra, te conduz e te ensina. Amém? O tempo é dele. Dele trabalhar, dele ensinar, dele nos mostrar. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube. Curte, comenta, compartilha. Conto com a tua ajuda.